Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, Conversas com Meditadores. Hoje eu estou recebendo o Flávio Teixeira. É muito legal receber o Flávio. O Flávio é um meditador já há alguns anos. Ele vai contar para vocês quanto tempo ele medita. Ele esteve no meu curso Mergulho da Meditação, se eu não me engano, em 2012, desculpa, 2022, e, e usa o loop. Depois ele vai contar também já há algum tempo. Depois ele acompanhou a gente em algumas lives e hoje o Flávio já está, inclusive, estudando para se tornar um instrutor. Mas eu vou deixar o Flávio falar sobre o Flávio, mas antes de tudo eu quero te dizer super obrigado por estar aqui, dividindo um pouco da tua história com a gente, para que outras pessoas se estimulem também a meditar. Flávio, seja muito bem-vindo, muito obrigado e, por favor, fale um pouco quem é o Flávio para a gente. Obrigado, doutor Roberto. É um orgulho estar aqui, né, que eu possa contribuir. Já apareceu tanta gente boa aí, né, que eu possa contribuir mostrando que também uma pessoa simples, normal, também consegue meditar, né? Bom, meu nome é Flávio Teixeira, eu sou casado há 26 anos, com duas filhas, uma adolescente, uma já adulta, né? Eu sou profissional de TI, então vivo numa confusão dessa de estresse o dia inteiro. Sou gestor também, então tenho que lidar com pessoas o dia inteiro. Uma pessoa estressada, de natureza, né? De, de, e que mora longe do trabalho, que gasto 3 horas indo e voltando. Quer dizer, sou uma pessoa comum que vive no estresse do dia a dia, né? Mas que também medita. Né? Então, que eu possa dizer assim, que eu tenho lugar de fala nesse mundo caótico aí de estresse para lá e para cá. Sim, esse mundo de, eu falo hiperaceleração, É. hiperconexão, distração, hiperestímulo. É muito legal, né? Porque as pessoas, muita gente fala que meditar é uma coisa para quem já é calmo, né? E é interessante a gente. E muita gente que veio aqui, Flávio, falou isso: olha, minha mente é agitada. Até hoje ela é. Eu é que sei lidar com ela. Meditadores de 10 anos, de 15 anos de prática, eles falam, a minha mente, aqui do Roberto, aqui é o que está falando, Uhum. a mente é originariamente uma mente agitada. Ela está o tempo todo inquieta. Então, são pessoas como nós que meditam, né? Pessoas que não são super seres, nada demais, são pessoas como nós, que acabamos tendo uma história com a meditação e trazendo para a Uhum. prática. E por falar em história, Uhum. vamos ver a tua história. Como foi a sua história com a meditação? Você me contou, mas tem uns detalhes que eu esqueci, principalmente lá do começo. Eu estou até É. curioso para relembrar. Então vamos lá. Meu primeiro contato com a meditação foi com jovem na arte marcial também, né? E naquela, naquele ensino de meditação que era assim: senta, fica quieto, espera o tempo passar que você está meditando. Então, depois disso, o tempo foi passando, né? Eu nessa vida conturbada e caótica para lá e para cá. Então, nisso eu senti necessidade, né, até para a saúde e tudo, de começar a praticar meditação. Comecei a ler um pouco, a procurar um pouco, mas eu acho que um pouco até de preconceito em cima da meditação, pelo que eu tinha lido e tudo. Isso começou a mudar um pouco quando o Don Lawrence Freeman esteve no Brasil. Então eu Sim, vi alguns artigos, né, sobre meditação cristã e falei, poxa, que legal. E mais ou menos nesse momento eu vi uma entrevista do senhor no, no professor Alberto Simões, né, num podcast, e era uma entrevista é da que TV, eu falei TV assim, Terra, eu acho, era TV UOL ou TV Terra, com a Lilian Whitfield. acho que sim, Não sei acho se que sim. era. É. Eu lembro O que Roberto Simões, quando ele fez Roberto Simões, o doutorado dele, o isso, filho isso, isso. foi com o Anderson Alegre. Lembrei, lembrei. Isso, isso. Aí me chamou muita atenção, porque aí pela primeira vez eu vi um médico falar de meditação, um médico te falar de meditação que não tinha aquela aura de magia por trás, Hum. né? E dizendo da prática e tudo isso me chamou atenção. E aí eu comprei logo o livro e comecei a meditar, né? Então, isso aí foi 2019, eu creio, né? E eu comecei essa meditação e comecei a procurar. Aí eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer formação
em yoga, né? Comecei a dar aula de yoga, mas mesmo assim, por mais que começasse a avançar a minha prática, começando a dar aula e tudo, a meditação ainda estava um pouco, não estava fluindo ainda, né? Tão bem assim. E nisso eu tive a alegria também, né, de participar, foi em 2022 mesmo, né, do 22 mergulho, né? Foi a primeira turma. Você foi na primeira turma do mergulho. Foi na primeira turma. Eu fiquei ali acompanhando, então isso me ajudou muito, né? Foi quando como se cada vez mais as cortinas fossem se abrindo. E Sim. hoje eu tenho, então nunca parei, na verdade, né? Podemos dizer assim, desde aquela entrevista daquele dia, eu nunca parei de meditar, né? E hoje eu tenho a alegria de estar participando da formação no Sírio, né? Com o senhor e com tanta gente boa. Bacana. Nesse tempo, pelo menos você tem aí o quê? 6 anos meditando, pelo menos, Isso, eu acho, né? isso. Quais seriam os benefícios? Porque a gente fala de muitos benefícios, mas para o Flávio, você vai falar de, sei lá, os dois principais benefícios para Uhum. você, que você falou, olha, esses para mim foram os dois que se destacaram. Quais seriam para você, Flávio? A gente poderia citar muitos, né? Mas eu acho que eu vou citar aqueles que eu não vi, mas que viram em mim, né? Eu acho que o primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito assim, ansiosa e querendo resolver as coisas e tudo, e muitas vezes eu me via perdendo o controle, né? Nisso, querendo se exaltando. E numa vez, numa situação extremamente estressante, eu estava com a minha avó sendo internada, questão de plano de saúde e tudo, e aí eu me vi diferente ali, conversando falando, não preciso brigar, eu vou falar com calma e tudo, e eu falando ali, resolvendo aquela situação, e aí o meu tio, meu padrinho olhou para mim e falou o seguinte, o que está acontecendo, né? Como é que você está conseguindo lidar com essa situação assim, com tanta calma, né? E aquilo ali me pegou, né? Graças a Deus deu tudo certo ali, e aquilo ali me pegou e eu comecei a prestar atenção de que as, os minhas os meus disparos, né? Aquelas vezes que você perde o controle, aquele ele começou a diminuir. Eu comecei a conseguir tratar melhor das situações e tudo. Aí minhas filhas hoje dizem para mim: você consegue passar o dia com a gente no shopping à tarde sem você criar uma confusão, né? Então Isso é um grande teste, isso é um grande é teste. um grande teste, né? Então isso é uma coisa. E uma outra coisa interessante também, passou uma época da minha vida, que eu acho que isso foi muito ligado com o estresse, que eu tive colite nervosa, né? Tomei muito medicamento e tudo, e não melhorava e tudo. E com a prática da meditação, eu comecei a sentir que eu não estava tendo mais crise e tudo, e aquilo ali simplesmente parou, né? Então, hoje, fazem, sei lá, 5 anos e meio que eu não tenho nenhuma crise de colite nervosa, Bom, né? Então, foram muitas coisas, né? Eu estou destacando a questão do autocontrole e a questão da minha saúde com a colite nervosa, né? E as pessoas do serviço também, às vezes do trabalho, né? Às vezes também chegam e dizem assim: o que está havendo contigo, né? Como é que você está conseguindo lidar com 7 problemas ao mesmo tempo? Hoje você tem a mensagem instantânea do computador, é o e-mail, é o telefone, é o celular, é o WhatsApp, é a pessoa que está vindo na mesa. Então, como é que você consegue lidar com isso tudo? Então, tem me ajudado bastante. é bacana. É incrível, né? Porque é uma técnica tão simples, né? Eu estava vendo um É. vídeo agora de uma pessoa famosa, ele está falando assim, que ele é uma pessoa rica, e ele falou assim, rapaz, esse tipo de técnica, minha esposa está fazendo muito, e não é coisa de rico, não. É coisa, alcança qualquer um, é muito simples, e o efeito é muito bom. E quais são para você, quando você vê, você vai se tornar um instrutor também, você já observou muita gente tentando meditar, qual é para você, na tua opinião, as dificuldades mais comuns que as pessoas têm para aprender a meditar? Eu acho que às vezes é fazer aquela experiência de parar, né? Às vezes não, parece que nesse dia, o dia está correndo, você não pode perder um minuto e tudo, e parece ser uma perda de tempo você parar um pouquinho e meditar.
E o que eu percebi comigo é que nos momentos em que eu estava mais com a vida mais turbulenta, com mais coisas para poder fazer, às vezes projetos em que a gente trabalha de segunda a segunda durante 2 anos direto, foi os momentos em que eu não deixei, não parei de meditar. Né? Então, esse parar o tempo, ter o tempo, dedicar o tempo para a meditação, eu acho que é um grande desafio, mas ele também tem grandes benefícios para isso. Né? E eu acho que muitas vezes quebrar o preconceito. Né? Sim, sim. Tem pegar professores, instrutores que sejam confiáveis, que tenham uma bela formação, escutar de boas pessoas, né? Para poder entender o que é a meditação e o que às vezes se mistura com a meditação. Né? Você Uhum. tem, né? Eu acho que isso é Se válido. liga muito à religião, né? Religião, você pode meditar perfeitamente no cenário religioso. Não é proibido, mas também não é obrigatório, né? Muita gente resiste ainda, muita gente resiste. E esse aspecto Assim, do parar também, né? Mas essa religião realmente já foi pior, viu, Flávio? Já foi pior. e que assim, a meditação também me ajuda a rezar. Mas eu não preciso rezar para poder fazer meditação. Eu consigo hoje dividir as coisas e dividir quando é o momento e até juntar quando é o momento. Porque às vezes até para você rezar você precisa parar e se aquietar. É verdade, é verdade, é verdade. Que a oração começa a ser mais fluida, né? E essa Uhum, questão de tempo, eu costumo dizer, outro dia eu estava conversando, não sei se era com a Vivi, ela está dizendo assim, meditação não te tira tempo, ela te devolve tempo, porque você uhum. performa melhor, organiza melhor seus horários, entende melhor as prioridades, fica mais claro na cabeça qual é a priorização. Então a meditação, no fundo, ela te devolve tempo, né? Ela não rouba tempo, ao contrário do que as pessoas falam, né? Tem esse- Tipo, nessa busca do tempo, foi uma coisa também que me fez muito sentido. Eu também não tinha tempo, né? E aí eu decidi o seguinte: se eu vou meditar 5 minutos. Eu vou começar assim, mas eu vou começar a fazer. Então eu botei o relógio 5 minutos antes do que eu acordava e comecei a fazer isso. Então, desde então, a minha família, se me viu meditar, me viu muito pouco, porque eu sempre meditei logo acordando. Então Ah, acordava antes de todo mundo, ia para o meu cantinho e meditava. Né? Então, quando todo mundo acordava, eu já estava lá e já estava mais tranquilo. que legal. Muita gente faz isso, né? Se adapta bem, né? Eu tenho uma dificuldade ainda de manhã. Quando eu consigo, eu medito de manhã, é maravilhoso, né? Mas frequentemente eu medito à noite. Às vezes, 2 vezes por dia. Mas às vezes é frequente no final da manhã, no final da tarde. Mas hoje eu medito no horário que dá. No horário que vai lá, não tem mais como eu não meditar hoje. É quase impossível Uhum. não meditar, né? É muito natural já. E o loop operacional? Eu queria entender onde ele entrou na sua vida e que papel ele teve. Ele tocou a minha trajetória, né? Como eu falei, ele tocou lá no início, né? Ah, Aí ele depois ele começa, ele toca de novo no mergulho, ele toca na formação e hum, ele toca como se ajudando, inclusive, a deixar mais claro as outras formações que eu tive, né? Porque você começa a olhar tudo que você aprendeu à luz do loop operacional, que torna a coisa mais, principalmente para nós que somos mais das exatas, né? Você, às vezes, descrever meditação já é difícil. sim. Descrever meditação para uma pessoa de exatas é mais complicado ainda. E o loop traz aquela concretude na meditação. Né? Então, foi para mim, eu diria que essencial na minha prática, tá aprendendo, tá praticando e tá vivendo em cima do loop. Ele realmente, eu costumo dizer que ele transforma a poesia em prosa, né? Por alguns momentos, para que a pessoa possa praticar e conhecer a sua própria poesia, né? Sua Uhum. poesia, sua história pessoal, seu momento poético pessoal. Esse É. caminho. Oi, pode falar, desculpa. Não, é que por muito tempo eu brigava na meditação com o lugar de sentar, com o banquinho, com a forma, se era em lótus, de que maneira era, e depois de muito brigar, quando eu comecei a me aprofundar, né, no loop operacional, foi aquilo de começar a se descobrir, largar aquilo tudo, se desprender daquilo tudo e ir para o simples. Né? Aham. Desde então, é o sofá, é a cadeira, é sentado, é em loto, de qualquer forma. Isso, se você está fazendo um loop, você está meditando, né?
É, as pessoas me perguntam, como é que eu sei se eu estou meditando? Eu tenho que ver uma cor, eu tenho que sentir uma coisa diferente. Não, você tem que estar fazendo loop. Se você está fazendo loop, significa que pode estar enevoado o caminho, mas você está caminhando na estrada que vai te levar ali. Demore mais, demore menos. Realmente o loop, Uhum. ele faz essa diferença. Esse caminho, eu falo muito do caminho da ansiedade à leveza. Como aconteceu para você assim? Você fala que você se percebeu resolvendo uma questão difícil, num momento familiar, se percebeu acompanhando as suas meninas no shopping, que é realmente. Eu acho que o shopping só perde para o trânsito, pelo menos aqui em São Paulo, o trânsito é o grande desafio. Ele fala, eu me iluminei, então vai lá para o trânsito de São Paulo. É. Como é que foi esse seu caminho? Como é que foram essas etapas? Como é que foi esse fluxo em direção à leveza para você? Foi, conforme eu falei, né? Eu comecei com o objetivo de não parar, né? Então foi aquela, se eu tenho algum mérito em todo esse caminho, é o de ser teimoso, né? Aham. Então de começar 5 minutos, mesmo que seja cinco, mas eu vou fazer cinco, depois seis, depois 10, depois 15, né? E foi e por momentos, eu não diria que não só no início, por vários momentos da prática é difícil, Uhum, né? claro, claro. Você às vezes, passar 5 minutos parado é mais estressante, às vezes, do que o estresse que a gente passa no dia a dia. Mas, à medida que o tempo foi passando, a coisa foi ficando mais natural, mais gostosa, né? Mais tranquila. E começou a quase criar uma dependência, uma necessidade, né? Daquele momento gostoso de você tá ali parado. E você começa a ver a vida um pouco diferente, né? Você começa a se olhar um pouco mais, se perceber um pouco mais, Uhum, e às vezes se cobra mais, porque você percebe coisas que você não percebia antes, uhum, né? De modos de você estar agindo, de perda de controle e tudo. Então, ele acaba sendo um autoconhecimento, um autoaprendizado também bem grande, né? Mas realmente é como se fosse realmente um caminho para a leveza, um caminho para o silêncio, um caminho para a calma, né? Em que eu estou engatinhando nisso. E aí não é olhar o quanto falta, porque eu sei que falta muito para mim, mas é olhar no dia a dia o quanto isso ajuda, sim, né? O quanto cada passo que a gente dá vai numa direção melhor do que a gente está hoje. sim. Mas eu tenho convicção de que se você sentasse numa mesa para conversar, para bater um papo assim de uma meia hora com o Flávio de 6 anos atrás, eu tenho convicção que você teria muita coisa para ensinar para ele. Muita coisa nesse caminho, né, em direção à leveza. Você já tem uma bagagem, porque a gente não percebe. A gente só percebe se a É. gente se imaginar conversando com a gente de 10 anos atrás, de 8 anos atrás. Eu fico me olhando hoje para trás, o quanto que eu me arrependo de não ter começado antes, ou de tudo, até pelas pessoas que participaram da minha vida, né, que participam, né, Sim, porque muitas vezes isso é um autoconhecimento, isso afeta também nessas pessoas, né. sim, Perder a paciência, perder a coi não, e às vezes nós acabamos descontando nas pessoas que a gente mais ama, né, que é é aquelas que a verdade. gente tem a liberdade de estar se soltando, mostrar o seu eu verdadeiro, né, então Eu vi uma vez o Neil Donald Walsh, que é um famoso palestrante dessa área de autoconhecimento dos Estados Unidos, numa conversando com o Eckhart Tolle. E uma uhum, das perguntas que ele fez foi assim: Poxa, eu queria. Só tem uma coisa que eu não, que eu queria aprender para poder ensinar melhor as pessoas. E ele falou que era como, no caminho para a autoconsciência, não maltratar ninguém durante esse caminho, até chegar numa consciência maior. O Castor falou: não tem jeito, porque você maltrata por inconsciência, né? Por uma dor que você sente. Você não consegue ficar sozinho naquela dor e a maltrata. O que a gente chama de mal, eu chamo de inconsciência, ele falou. Então, realmente, uhum, quando você chega numa certa consciência, é muito frequente essa pergunta. Pouca gente fala isso, Flávio, mas é muito frequente essa pergunta. Poxa, eu podia ter chegado aqui, talvez sem fazer pequenos ferimentos em algumas pessoas assim que passaram pela minha vida, mas não tem jeito.
fez o melhor que pôde na época que você estava, mas graças a Deus você está num outro momento de consciência. E por falar em consciência, Flávio, nós achamos que as pessoas podiam meditar, né? Para aquelas Uhum. pessoas que estão vindo, que vão ouvir esse podcast, que estão ouvindo agora esse podcast, o que você diria para ela? Ela acha que não consegue, ou está tentando, mas não consegue. O que você diria para ela? Qual seria o conselho do Flávio? Eu diria que primeiro que é possível, né? Você vê, eu venho de uma vida complicada e a meditação me ajudou bastante, então é possível. Eu diria para insistir, né? Que é importante insistir, dar o tempo, é um grande investimento a meditação, né? Você começa agora para você estar vendo a coisa acontecer lá na frente, entrar sem expectativa, né? A, se preocupa com hoje, de fazer o seu pouquinho, e à medida que o tempo vai passando, você vai cada vez mais tendo o retorno desse investimento que você fez. Bacana. É disciplina, né? É a questão. As pessoas falam, quero mudar alguma coisa, estou nervoso, minha mente não para. E você pergunta, o que você faz todos os dias efetivamente para resolver isso? A pessoa, não, eu falo muito, mas para fazer mesmo, ela não faz, né? E a Né? gente. Se a gente dedicasse o tempo, muitas vezes no celular, muitas vezes nesses, nos aplicativos e tudo, parasse um pouquinho, só um pouquinho, né? Isso já faria uma grande diferença. Um terço, um quarto do tempo que passa nas redes sociais já ajudaria, já transformaria, né, sua vida. Né? Bom, Flávio, o papo está gostoso, é sempre gostoso bater papo com meditadores, estar junto com eles também, mas o podcast não pode ser muito longo para que muitas pessoas possam ouvir nesse mundo louco sem se entediar. Então, eu queria uma mensagem final, do coração. O que você diz para as pessoas? Que mensagem você quer deixar? É que parem um pouquinho, se escuta. Isso vai ser um grande investimento na vida de vocês, né? Tendo dificuldade, procura pessoas com formação, né, que possam ajudar nessa tua caminhada. Muitas vezes não tente ir sozinho, né? Eu tentei quantas vezes ir sozinho. Busca profissionais habilitados para poder estar fazendo isso. E que é um caminho para a vida, né? Uma dedicação de pouco tempo. Se a gente vê, é muito pouco tempo, né? Você parar 15, 20 minutos por dia para poder estar meditando, é muito pouco tempo dedicado a isso e que tem um retorno muito grande. Então, eu diria que continuem, tá, a fazer isso. Tem muita gente boa e que eu espero, doutor Roberto, que nos grandes meditadores que eu conheci, todos eles eram pessoas extremamente boas, que se doam, né? A gente vê que não faz, eles fazem por doação, né? E eu espero em algum tempo, muito tempo e tudo, em algum momento da minha vida, eu chegar um pouquinho próximo só dessas pessoas, né? Agradeço muito, muito a você, a doutora Regina, a doutora Elaine, todos do Sírio, né? Os outros professores que eu tive, mas vocês são fantásticos, né? E agradeço muito e ver que às vezes com uma entrevista, com uma aula, com um curso, né? Vocês conseguiram mudar a minha vida, né? E hoje eu tento, aprendendo com os meus mestres, né? Tentar também, daqui a pouco, tentar ajudar também, mudando só um pouquinho, né? Que igual a meditação, a gente muda a vida só um pouquinho e depois aquilo ali vai gerando, né? Pode fazer uma mudança muito grande, né? Tem muita gente precisando da meditação e da calma nesse mundo estressado. Muita, muita gente, é verdade, Flávio, é verdade. Você não sabe como você já está perto disso, desse ponto de ajudar as pessoas, é que você não sabe ainda o quanto você já sabe, mas logo você vai perceber. Flávio, muito obrigado. Eu já me despeço com mais calma de você, mas antes vamos dar um tchau, tchau para o pessoal, agradecer a presença. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau, até o próximo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.